Bom, vamos lá. Essa aqui é a 38ª vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Agora eu acho que vai, agora eu acho que esse aqui vai ser a versão final, espero. Se eu errar, eu vou seguindo, então tô com minha caneta e meu papel aqui com as minhas anotações. Fui convidado para falar um pouco sobre o meu projeto, sobre a minha caminhada e vou começar falando aqui sobre a minha história de vida. A minha história de vida que eu vou contar aqui para vocês tem a ver com educação, porque o meu projeto tem a ver com educação. Eu sou o Sérgio, né? Nasci e cresci na periferia de São Paulo, na região do Campo Limpo, na Zona Sul. Fui aluno de escola pública a minha vida inteira. E, bom, começo falando da escola. Eu nunca fui um aluno nota 10, pelo contrário, eu era um aluno que além de tirar as notas baixas, eu tinha um comportamento assim, nada muito exemplar. Eu tomava algumas advertências, algumas suspensões, eu cabulava bastante aula, eu batia a boca com o professor, eu era aquele tipo de aluno que colocava fogo na lixeira, pichava o banheiro da escola, enfim, essas coisas. E não que eu me orgulhe disso, mas eu tenho que contar a minha história da forma mais genuína possível aqui. Mas, como era de praxe na década de 90, bastava que você frequentasse a escola, principalmente em São Paulo. Não conheci outras realidades, mas em São Paulo era assim, você frequentava a escola e no fim do ano você passava, né? O famoso ia para a escola para comer, apenas nada mais. E, bom, me formei no ensino fundamental. Foi o meu diploma de fato, meu único diploma de fato na educação básica foi o do ensino fundamental. Por quê? Porque quando cheguei no ensino médio, já não era um bom aluno, fui estudar à noite, porque eu tinha que trabalhar e já não tinha muita motivação, porque a escola já não era um lugar muito atrativo, eu já não fazia parte do meu plano de vida estudar, não. Eu pensei que eu ia trabalhar e falei, bom, vou trabalhar porque é atrás do dinheiro que a gente tem que correr, né? Todo moleque da quebrada, não sei todo moleque da quebrada, mas a maior parte dos moleques da quebrada crescem ouvindo que, bom, você tem que correr atrás da grana, você tem que correr atrás da grana, você tem que correr atrás da grana. E assim foi a minha adolescência inteira, correndo atrás da grana. Comecei a trabalhar muito cedo, já com 13, 14 anos eu já trabalhava. Depois, com 16 anos, já não dava mais para conciliar o trampo e a escola, tive que estudar à noite. Primeiro ano do ensino médio passou batido. Segundo ano do ensino médio veio a minha primeira repetência. Bom, não estava indo para a escola direito, tinha outras coisas que eram atrativas. Quando eu ia, eu já não entendia muito bem o que estava acontecendo. Resultado, não repeti por falta. Aí eu vi que realmente, se eu só tivesse ido, realmente eu teria passado de ano. Mas como eu não fui, e como também eu não consegui uma média satisfatória na grande parte das matérias, eu acabei repetindo o segundo ano do ensino médio pela primeira vez. Por que pela primeira vez? Porque vão ter outras. Aí bom, beleza, né? Falei, tá, tava com 16, tava com 17, falei, bom, já não gostava muito de escola, era a desculpa perfeita. Falei, cara, agora eu vou largar essa porcaria aí, não quero mais saber e tal, não vou mais pra escola. Só que, enfim, né, a gente tem aí ao nosso lado, durante a vida inteira, pessoas que às vezes nos dão determinados chacoalhões, né? E eu tive muitas pessoas assim, tanto amigos quanto familiares, que principalmente nesse momento viram para mim e falaram assim, cara, se você largar, você não vai mais voltar para a escola. E eu tinha ouvido isso do meu pai, que tinha parado de estudar na quarta série. Eu tinha ouvido isso da minha mãe, que tinha parado de estudar na quarta série. Eu tinha ouvido isso do meu irmão, que tinha parado de estudar na sétima série. E eu tinha muito exemplo dentro do meu círculo de amizade de gente que tinha abandonado a escola e que nunca mais tinha voltado. E aí eu falei, não, vou tentar de novo. Fui lá mais uma vez,
Fiz o segundo ano no ensino médio, só que a motivação já lá embaixo, não queria ir trabalhando, o que importava era o trampo. E aí falava, cara, já que eu tô trampando, pra que eu quero saber de escola? Não vou estudar, não quero saber. A escola era mais atrativa, cabular a aula, fazer outra coisa do que ir pra escola. Resultado, repeti de novo. E aí foi que nessa eu falei, cara, agora não dá mais, beleza, a gente fracassa uma vez, a gente levanta, a gente tenta, mas não dá, de novo não dá, vou perder meu tempo, porque aí a coisa já começa a ficar mais longe, sabe? Você fala tipo, putz, já não fala, porque quando eu entrei no ensino médio, só faltava 3. Aí passei no primeiro, falei, bom, só falta 2. Aí cheguei no segundo, falei, cara, só falta fazer o segundo e depois o terceiro. Aí você repete, aí começa ficando mais... A distância não diminui. E aí a motivação para continuar foi lá embaixo. Mais uma vez, pessoas aí sábias ao meu redor, falaram, cara, vai lá, tenta, continua, tal. Só que nessa época eu já tinha 18 anos. O que eu fiz? Vou me matricular onde? No supletivo. Nessa mesma escola eu ofereci o supletivo, o EJA. Né? Para quem não é mais novo aí, o EJA, Educação de Jovens e Adultos, lá em 2008 se chamava ainda supletivo. Em alguns lugares ainda se fala muito supletivo, né? Que hoje em dia a gente está mais habituado a chamar de EJA. E aí fui lá, falei, bom, então falta só o segundo e o terceiro, o EJA é metade do tempo, né? 6 meses. E em 6 meses eu termino o segundo, 6 meses eu termino o terceiro. Falei, beleza, tá aí, né? A resposta para todos os meus problemas. Fiz o EJA. E aí eu repeti de novo. Eu pensava assim, mano, não é possível com a pessoa, porque quando eu entrei no EJA, eu falei assim, bom, beleza, o EJA é mais fácil ainda, né? Porque são só 6 meses. Eu falei, não dá para repetir o EJA. O EJA foi feito para você conseguir fazer ali trabalhando, então mesmo com todas as dificuldades, o EJA ele é pensado para ser um pouco mais tranquilo. Falei, não dá pra repetir. Eu fui repetir, mano. Aí nessa que eu repeti, eu joguei tudo pro alto, mano. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou parar de estudar, porque já era. Já tentei uma vez, já tentei 2 vezes. Pô, repeti de ano 3 vezes, velho. E já tava com 18 anos, tá ligado? Falei, cara, o que eu vou fazer? Aí a vida decidiu, porque eu já tinha decidido que eu não ia mais continuar a estudar, eu recebi a notícia que eu ia ser pai, mano, com 18 anos de idade. Beleza, aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Se eu tinha um mínimo de intenção de continuar estudando, essa foi a virada que falou, não vou mais, porque agora eu preciso trabalhar, eu preciso ter 2 empregos, 3 empregos, aí preciso ser igual o pai do Cris, fazer igual o Júlio, tenho que ter 3 empregos, porque já era, não cabe mais o estudo na minha vida. E aí, mano, eu larguei, falei, bom, quer saber, escola já era, eu já tinha visto, nessa época, eu já tinha visto a minha mãe se formar no supletivo, já tinha visto o meu pai se formar, já tinha visto o meu irmão, esse mesmo irmão que falou pra mim, já tinha visto ele se formar também pelo EJA, pelo supletivo, e falei, cara, beleza, um dia depois eu volto pra escola, mas agora a minha prioridade é ter que trampar, mais do que nunca a minha prioridade sempre foi, mas a minha prioridade era ainda mais no momento ter que trabalhar, porque eu tinha aí 2 meninos que estariam, 2 meninos, né, eram gêmeos ainda, porque aí 2 meses depois eu fiquei sabendo que ia ser gêmeos, no primeiro ultrassom. Tinha 2 meninos aí pra vir, e falei, bom, o que eu vou fazer? Vou trabalhar. Larguei a escola, mudei de trampo, arrumei um trabalho de vendedor no shopping. Nessa que eu já decidido a só ganhar dinheiro. O que também não foi muito verdade, porque, enfim, né? Como vendedor de shopping também. Porque eu pensava assim, não, beleza, dá pra arrumar um trabalho que você vai ganhar dinheiro, Mas, enfim, o dono da loja ganhou muito dinheiro. Eu não ganhei muito dinheiro, não. E nessa brincadeira, mais uma pessoa aí que atravessou o meu caminho aí, do sentido positivo, né? Que cruzou o meu caminho, que era a menina que trabalhava comigo, ela era caixa na loja, e ela disse pra mim assim, olha, você sabia que o Enem, se você fizer o Enem, você consegue obter o certificado do ensino médio
Eu falei, como assim? Me explica essa história direito. Ela falou, então, pois é, se você fizer o Enem e tirar a nota mínima, que é 450 em todas as matérias, você consegue o certificado do ensino médio. Pesquisa lá, vai lá ver isso aí. E aí fui lá e fui conferir e realmente era isso. Falei, bom, tá aí a solução, tá aí a oportunidade. Vou fazer o Enem e vou conseguir o meu, ou seja, vou tirar esse atraso que eu tinha desses anos que eu não estava mais frequentando, desse um ano que eu não estava mais frequentando a escola e desses períodos que eu tinha repetido. Bom, com 19 anos, pensei eu já estava com 19 na época, vou fazer a prova, com o máximo com 20 anos aí eu já estou com meu diploma na mão. Bom, não é o melhor dos cenários, mas era o que tinha. Fui lá, fiz o Enem. Difícil, para quem não tinha quase nenhuma base do ensino médio, porque quase não frequentei o ensino médio. Eu consegui estudar um pouco vendo Telecurso 2000, né? Para quem não sabe, pesquisa aí o que é Telecurso 2000. Já tinha algumas coisas no YouTube, mas eu assistia a maior parte 5 horas da manhã, 6 horas da manhã na televisão. E, fui estudando do jeito que dava, assim. Eu não tinha muita técnica de estudo, porque, enfim, como eu disse, meu percurso escolar foi trágico, né? Foi, assim, um percurso, tipo, eu não posso dizer que eu tinha tirado muita sabedoria e muito aprendizado ali, de fato, né? Que eu lembrasse, etc. E, bom, estudei, decidi fazer a prova. Fiz 2 dias de prova lá no Enem, isso no ano de 2009. E aí esperei sair o resultado do Enem, a nota que precisava tirar era 450 e eu consegui tirar 500 e pouco, 560. Bom, era a solução que eu precisava, cara. Tirei a nota, vou dar entrada no meu certificado, fui lá, isso eu fiz a prova em novembro, o resultado saiu acho que em dezembro, janeiro. Fui lá, dei entrada, eles enrolaram um pouco, tal, mas consegui, enfim, o meu certificado do ensino médio através do Enem. Mas a história não acaba por aqui. A história, na verdade, está na metade, né? Um pouco mais da metade, porque hoje eu estou com 32 anos. Com 20 anos eu estava conseguindo aí o meu diploma do ensino médio. Uma parte dos meus problemas na minha mente estava se resolvendo. Só que aí, essa mesma menina, ela tinha falado para mim que ia se inscrever num negócio para tentar uma bolsa na faculdade. Eu já sabia desse negócio. Eu já sabia que isso existia, mas esse negócio não imaginava que fosse para mim. Esse negócio se chamava ProUni. E o ProUni estava ali em 2009... Tava assim, borbulhando, né? Tinha surgido um monte de faculdade, faculdade particular, né? Bom, acho que a maioria sabe que o ProUni, você utiliza a nota do Enem, se inscreve no ProUni e você tem a possibilidade de se inscrever em instituições de ensino superior, aí, instituições privadas, para tentar aí conseguir uma bolsa de 50% ou de 100%, depende da instituição. E essa amiga minha me falou sobre esse programa e falou, eu vou me inscrever. Você pode se inscrever em até 5 opções. Na época eu podia me inscrever em 5 opções. Falei, bom, vamos lá, né, mano? Vou tentar. O que precisa? Ela falou, só precisa ter a nota mínima. Bom, a nota mínima eu já tenho. Fui lá, me inscrevi. Me inscrevi em 5 opções. Nessa época, eu estava trabalhando, depois que eu saí do shopping, eu fui trabalhar de corretor de imóveis. Meu pai sempre foi corretor de imóveis, minha mãe sempre foi corretora de imóveis, meus irmãos depois se tornaram corretores de imóveis e era assim o que eu imaginava que ia acontecer na minha vida, né? Vou reproduzir. E assim, corretor de imóvel, eu falo às vezes para as pessoas que meu pai era corretor de imóveis. As pessoas imaginam o corretor de imóvel engravatado num carro do ano mostrando uma mansão de luxo. Não, meu pai era o tipo do corretor que trabalhava com a camisa de botão, um maço de derby no bolso, as moedas para tomar uma pinga no boteco e comer um torresmo. E aquela imobiliária de bairro, né, mano? Que só vende imóvel ali. Meu pai fazia uma venda a cada 6 meses. E eu ficava imaginando, cara, a gente pagou aluguel a vida inteira,
eu vi o perrengue do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos a vida inteira. Falei, cara, beleza, né? Tô aqui, meu pai deu conta, minha família deu conta, minha mãe deu conta, nada, tô aqui, né? Vou continuar trabalhando com isso aí, deu certo pro meu pai, por que não pode dar pra mim? E aí eu tinha imaginado, falei, bom, vou fazer, que curso que eu vou fazer? Já que eu falei, bom, quero trabalhar nessa área, eu sempre pensei muito no futuro. Eu falei, bom, quem sabe um dia eu trabalhando de corretor, trabalhando, eu consiga ganhar dinheiro e eu consiga eu mesmo comprar um terreno e lotear esse terreno e vender casa, sei lá, essa era a minha ideia, porque como eu ouvia as histórias do meu pai, esse era o sonho do meu pai, sabe? Tipo, vou comprar um terreno e vou construir casa, vou colocar para alugar, cara, meu pai era corretor, eu falei, vou fazer o quê? Vou fazer engenharia. Olha só a cabeça, mano, nunca tive nenhuma afinidade com matemática, zero. E falei, cara, vou fazer engenharia civil, porque na minha cabeça era, se eu me tornar um engenheiro civil, meu pai é corretor, ele tem expertise, a gente pode trabalhar junto, e aí a gente pode um dia tentar ganhar dinheiro. Me inscrevi em 4 faculdades para fazer engenharia civil. A quinta opção, eu falei, bom, vou tentar uma coisa diferente, vou tentar fazer administração. Por quê? Porque se eu virar corretor, quem sabe um dia eu não tenho uma imobiliária, né? Em vez de ficar só trabalhando como corretor dentro de uma imobiliária pequena, por que um dia eu não posso abrir minha própria imobiliária? Vamos fazer administração, né? Óbvio, tá aí. Bom, já tá aí o caminho. Fui e me inscrevi. Resultado, primeira chamada do ProUni. 5 opções. Nenhuma me chamou. Falei, cara, quer saber? Já era, né, mano? Porra, as primeiras opções eu já não tava muito... Porque a nota era muito alta, tal, engenharia civil, né, mano? Porra, só crânio aí fazendo engenharia civil. Falei, quer saber? Deixa quieto, cara. Aí essas opções foram sendo preenchidas, só sobrou a opção de administração, que foi para a segunda chamada, porque todas as outras já tinham preenchido na primeira chamada. Foi para a segunda chamada e falei, bom, ainda tem uma esperança, né? Já era fevereiro, as aulas já tinham começado, foi para a segunda chamada, falei, bom, tá aí minha esperança, quem sabe numa dessa minha vida muda. Só que nem tudo que a gente espera na vida acontece, né? E aí, mais uma vez, mais uma decepção, meu nome não foi chamado. E eu falei, cara, quer saber o que eu vou fazer? Eu vou tentar ir, vou continuar trabalhando. Um dia, quem sabe, eu estudo, tenho a possibilidade, me preparo, vou entrar numa faculdade. Bom, aí a vida foi seguindo, fevereiro, março. Quando já estava ali na metade de março, saiu a terceira chamada. E aí na terceira chamada tava o nome de quem? Tava o meu nome. O meu nome tava lá, cara. Putz, pensa numa alegria. Não era numa faculdade top, não, cara. Era uma faculdade chamada Faculdade Morumbi Sul. A faculdade até fechou. Eu só me formei porque a faculdade fechou, inclusive. E aí, falei, cara, estourei, né, mano? Estourei. Era isso que eu precisava da vida. Fui lá, levei os documentos e tal, com o maior medo de não dar certo. Falei, não é possível, isso não é pra mim, não, cara. Deve ser pegadinha, cadê a câmera? Já lembrei do filme lá, do show do Truman, né, com o Jim Carrey, que ele tá lá, vive numa bolha lá. Falei, cara, cadê a câmera? Tem alguém me filmando. Não é possível que eu vou conseguir, cara. Eu tava ali nos últimos anos ali, lutando, repetindo, quase desistindo. Falei, cara, quer saber? Vamos lá, vamos tentar. Fui lá, levei os documentos, recebi a aprovação e recebi a bolsa, cara. Recebi uma bolsa de 100% ainda. A faculdade oferecia de 50%, me inscrevi logo na de 100%, porque, cara, não dá, né? Ou eu entro com uma faculdade com uma bolsa de 100%, ou não dá para fazer, nem 50%. E aí consegui entrar na faculdade. Olha que coisa, hein? Em 4 meses eu tava da pessoa que não tinha nem o ensino médio completo para um aluno universitário, cara. Olha só. E aí falei, bom, agora achei que ia ser fácil. Achei que, porque eu sempre tive na cabeça, cara, é só entrar, velho. Se eu tiver oportunidade, deixa com nós, né? Que nós desenrola. Falei que a gente mete o louco, a gente vai e tal. E assim foi. Mó dificuldade. Primeiro semestre já logo matéria de matemática financeira, curso de administração. E, cara, já segundo semestre já DP. Começa a pegar DP de novo. Aí você começa a pensar, cara, aí você começa a desanimar de novo. Aí você fala, putz, vou
ter que parar de estudar de novo, cara, porque aí você já fala, putz, aí vai ficando mais longe, sabe? Você pensa de novo. Tipo, o que faltavam 4 anos, agora vai faltar 5, porque depois eu tenho que fazer a DP lá no final do curso, e tananã. E aí, cara, putz, vai. Aí no segundo ano eu tava já assim, meio que pra desistir. Aí eu falei, quer saber? Eu vou começar a estudar, cara. Eu vou começar a estudar pra ver se eu faço um concurso. Porque eu já pensei, mano, agora é só. Eu já tinha colocado na minha cabeça que o negócio era só estudar, mano. Olha só, hein? Já tava com 23 anos. Eu falei, cara, se eu fiz o Enem, eu meti o louco, fui lá, fiz o Enem e consegui meu diploma do ensino médio. Aí eu fui lá, meti o louco e me inscrevi no ProUni, consegui uma bolsa na faculdade. Pô, vou tentar fazer uma prova pra ver se eu passo num concurso, porque aí beleza, né? Eu fico mais tranquilo e tal. Fui, estudei, devo ter feito aí umas 10 provas. Resultado, passei no concurso público em primeiro lugar. Fui, estudei, mas estudei em 2012 até meados de 2014, mais ou menos. Estudei. Fui chamado para trabalhar no Banco de Sangue, na Fundação Pro Sangue, São Paulo. Passei em primeiro, cargo de controlador de estoque, só precisava de ensino médio. O salário não era muito bom na época, era tipo, sei lá, isso em 2013, 2014, que foi quando eu assumi, o salário era menos de R$ 2.000, mas era um bom salário para quem só tinha ensino médio. E aí falei, cara, demorou, a faculdade, beleza, vou fazer na faculdade. Fui, me tornei concursado e terminei a faculdade. Foi no mesmo ano. Eu entrei em 2014 na Fundação Pro Sangue e no mesmo ano eu me formei. Mas me formei assim também, cara, várias DPs e tal, eu só me formei de fato porque a faculdade fechou no ano que eu ia me formar, eu só tinha o TCC para entregar, e aí eu precisava apresentar, eu e mais uma leva de gente, aí o coordenador virou e falou assim, entrega aí o TCC, a gente vai avaliar aqui, e acabou, a faculdade fechou, você vê, hein? Aí beleza, aí tinha acabado a faculdade, 2014 e tal, já tinha passado eu já estava trabalhando, tinha um ano que eu estava trabalhando, mas alguma coisa ainda me inquietava, cara, porque eu falei assim, eu não sei se eu quero, sabe? Tipo, eu fiz, olha o tanto de coisa que eu tinha feito, eu era novo ainda, olha o tanto de coisa que eu tinha feito e o resultado, tipo assim, não era muito satisfatório, sabe? O resultado era tipo, pô, tô aqui, tô ganhando meu dinheiro, mas tô trabalhando aqui numa coisa que não era algo que eu pensava, por mais que era legal, fiz muitos bons amigos, mas não era o que eu queria fazer. Eu trabalhava lá no estoque, separando bolsa de sangue, puta trabalho legal pra caramba, aprendi muita coisa lá, inclusive sobre logística, mas não era o que eu queria. E aí eu, conversando com algumas pessoas e, cara, nessa época eu estava passando por um momento de reflexão muito grande na minha vida. E aí foi quando eu decidi estudar, falei assim, eu vou voltar a fazer faculdade, eu vou fazer uma outra faculdade. E eu falei, bom, aí eu fui lá e falei, o que eu quero fazer? O que eu quero estudar de novo? Quero fazer uma outra faculdade, fazer uma faculdade de quê? Faculdade de administração para mim já era fora de cogitação, continuar, fazer pós-graduação, continuar meus estudos, procurar emprego na área de administração já não era nada que eu queria, sabe? Então eu precisava mudar o rumo, mudar de novo, fazer alguma mudança, fazer alguma coisa. E aí eu decidi que eu ia me tornar professor. Ironia do destino, né? Falei, bom, vou virar professor. Por quê? Porque como que eu cheguei a essa conclusão? É hilário, é engraçado, porque eu pensei assim, bom, eu preciso fazer alguma coisa que eu goste muito. É fato, porque eu já estava fazendo um monte de coisa que eu não gostava. E aí eu sabia que eu precisava estudar, mesmo que eu não gostasse muito. Beleza, falei, bom, mas já que eu vou ter que estudar, né? Porque, enfim, eu já tinha descoberto que, poxa, aí a educação era uma porta para o progresso ali, para que eu pudesse... Porque nada, eu estudando, eu consegui melhorar um pouquinho a minha situação. Mesmo que pouco, eu continuava pobre ainda, morava na periferia, no mesmo lugar, no mesmo bairro, nunca tinha saído dali, continuava pobre, mas pelo menos estava conseguindo dar conta do Enzo e do Gianluca, dos meus 2 meninos, dos gêmeos, estava conseguindo tocar minha vida, estava conseguindo tomar minha cerveja de vez em quando, então estava indo. Eu já tinha descoberto que a educação
traria algum benefício para minha vida. E aí falei, cara, então eu acho que, bom, o que eu gosto de fazer? Gosto de falar, gosto de conversar. Ó, a gente tá aí gravando um vídeo aí, já gravei bastante, inclusive, como eu falei no começo, já tá aí com quase 25 minutos de vídeo e eu tô falando que sempre gostei de falar, de conversar muito, falo muito. E aí falei, cara, vou fazer o quê? Onde que eu posso ter um espaço que eu posso falar? Ah, eu lembrei da onde? Da sala de aula. Não como aluno, porque como aluno a experiência que eu tinha é que eu tinha que ficar sempre quieto, que eu não podia falar muito, eu acho que foi acumulando. Falei, agora eu vou virar professor, então. Falei, bom, vou mudar a chave. Falei, porque se eu tô num papel de professor, eu sempre achei que era um papel muito importante, o papel de professor, de educador. Eu falei, bom, quem sabe então eu posso estar ali na frente e transformar um pouco a realidade que eu não concordo muito, porque eu nunca concordei muito com a forma como a educação era, porque eu sentia na pele daquela forma. Para algumas pessoas foi muito legal, bacana, mas para mim não tinha sido. Então o que eu posso fazer? Fui juntando os pontos, eu gosto de falar, gostaria de causar uma transformação no mundo. Falei, bom, tá aí, né, cara? Posso fazer disso uma profissão, posso ser reconhecido por isso, de fato. Então, vamos lá. Vou tentar estudar para ser professor. Eu até pensei em ser professor na área de administração, de tentar fazer uma pós, alguma coisa e tal, mas falei, não, cara, eu quero voltar para a escola. Então, o que eu posso estudar? Aí começou o desafio, porque eu falei, cara, o que eu vou estudar? Matemática, sem chance. Língua portuguesa, sem chance. Fala tudo errado, ainda falo. Geografia, legal, gostava, bacana, mas aí esse negócio de mapa, aí tem que fazer o número lá, da escala, não gosto desses negócios não. História, história ela é legal, já tinha até pensado, na época que eu estudava, que eu era aluno do ensino médio, tinha um professor de história 10, um cara da hora demais. Falei, um dia se eu for professor, eu vou ser professor de história. Mas ainda não, falei, não, história é muito complicado, velho, tem um monte de dados aí esse bagulho de história. Às vezes a história é contada por quem vence a guerra, essas paradas assim, tem o outro lado, e é mó treta, a história é meio complicada, eu gosto de história, eu falei, não vou conseguir estudar muito a fundo, porque tem que ler muito, tem que escrever muito, na minha cabeça era isso. Eu falei, quer saber? Vou fazer o curso mais estigmatizado para quem gosta de ficar trocando ideia, que é o curso de filosofia. Bom, óbvio, né? Na minha cabeça, tava aí, cara. Tava aí a solução. Eu falei, quer saber? Vou fazer filosofia. Eu tava trabalhando já, eu já era concursado, né? Nada, eu tinha uma certa estabilidade. Não ganhava muito, mas se eu ficasse ali, dava para eu tocar minha vida. Falei, vou fazer filosofia, velho. Porque aí, mesmo que eu não vire professor, eu pelo menos vou ter mais base aí, né? Pra conversar. As ideias, né? Falei, vou estudar para conversar. Eu fui me formar para resenha. eu fui me qualificar para fazer roda de conversa, para participar dos debates, dos bate-papos familiares e a boa velha resenha com os amigos. Fui fazer filosofia. Me inscrevi, pensei, bom, agora eu já tinha me formado numa faculdade mais ou menos, né? Mais ou menos, mais para menos. Assim, quase ninguém conhecia. Faculdade de Morumbi Sul, faculdade de bairro ali, no Campo Limpo. Ou seja, cara, minha vida inteira ainda tava ali. Falei, bom, preciso fazer uma coisa diferente. Eu vou procurar uma faculdade mais longe, um pouco. Aí pesquisei, tinha faculdade pública para mim, era fora de cogitação. Nunca me vi como um aluno de escola, um aluno de uma universidade pública, porque a minha lógica era tipo, você estuda na escola pública, você vai para uma escola particular. Você estuda numa escola particular, você vai para uma instituição pública de nível superior. E falei, cara, eu vou seguir o caminho, né? Sou aluno de escola pública, não tenho condições de fazer um vestibular para uma universidade pública, então vou fazer aqui, vou tentar de novo, vou estudar numa escola particular, porque essa é a realidade que eu cresci vendo. E aí, cara, me inscrevi, procurei algumas faculdades e encontrei o Mackenzie. O Mackenzie, na hora que eu olhei o preço, era tipo assim, o curso de Direito era tipo R$2.000 por mês, isso em 2015. Mais ou menos, uns R$2.000 por mês, era o que eu ganhava. Não dá para eu fazer. Na PUC era tipo R$1,5 pau, era R$1,300 para fazer. Falei, não dá. O Mackenzie
era R$ 700. Falei, olha só, R$ 700, eu ganhava 2. Falei, bom, eu tinha as contas de casa, tinha os meninos. Falei, bom, vou tentar, né, mano? Vou tentar apertar aqui, tá ligado? Apertar, e aí, fez se precisar, eu fazia uns trampos de barman desde quando eu era mais novo, eu tinha uns 18 anos e tal, né? Precisava me virar, fazia uns trampos de barman eventual, tinha material. Falei, bom, vou tentar, eu complemento a renda, vou vender bala, vou vender brigadeiro, sei lá, velho, vou fazer qualquer coisa pra ganhar dinheiro. E aí me matriculei, mano. Aí fiz o vestibular, né? Me inscrevi pra fazer o vestibular. Falei, putz, cara, não vou nem passar, né? Falei, Mackenzie. Fui lá, passei no vestibular do Mackenzie. Mas, bom, vamos lá, né? Universidade particular, eu sei que tem cursos que são mais concorridos, mas filosofia não era um curso assim tão concorrido. E vamos ser real, era um curso que, tipo assim, vai lá, faz a prova e pode vir estudar. Você vai pagar, então pode vir estudar. Fui, fiz a prova. Entrei, 2 meses depois eu descobri que tinha o Mackenzie dava bolsa. Na verdade foi 15 dias depois que eu comecei as aulas, eu já tinha matriculado isso em 2015, fevereiro de 2015. Eu tinha matriculado, comecei a faculdade, logo nas primeiras semanas de aula já descobri um monte de coisa. Falei, vixe, eu tenho que tentar pegar as oportunidades aí, né? Tem que tentar aproveitar o máximo possível. Já não dava para eu ter sido bolsista do ProUni de novo, porque era uma outra escola particular. O ProUni, enfim, só pode ser bolsista uma vez, né? Na ocasião era assim. E falei, bom, eu tava disposto a pagar, né, mano? Porque era a solução. Falei, bom, tô trampando, vou fazer, e aí eu vou fazendo essa mudança, essa transição pouco a pouco. E aí fiz, na segunda semana descobri que o Mackenzie tinha uma bolsa, chamada Bolsa Filantrópica, que era uma bolsa pra pobre, velho. Puta, falei, tá aí. É pra mim. É pra pobre, é pra mim. É pra estudar de graça? É pra mim. Falei, cara, como é que eu faço? Cheguei no coordenador do curso lá, falei assim, então, cara, seguinte, eu descobri que tem essa bolsa aí, como é que eu faço pra conseguir? Aí ele falou assim, mano, você ganha, você tem uma renda tal, per capita? Falei, bom, tenho. Só eu trabalhava, era eu, a Aline, os meninos, 4 pessoas morando na mesma casa, ganhando 2 contos por mês. Bom, continuava pobre, nada tinha mudado. Bom, então me enquadro nesse requisito. Ele falou, cara, é só esse requisito, você tem que manter uma certa excelência aí, mas basicamente é esse o requisito. E faz uma carta aí, mano, faz uma carta aí falando da tua realidade, contando tua história. Aí ele falou assim, se precisasse dar uma chorada aí, mal ele conhece a minha história, né? Que se eu contar a história sem apelar, a pessoa que estiver analisando já vai dar uma chorada. Aí eu falei, não, tá bom. Fui lá, escrevi a carta, entreguei a carta e consegui a bolsa. Bolsa de 100%, velho. 100%. De novo era bolsista, só que agora eu tava estudando no Mackenzie e tava fazendo um curso que de fato eu queria. Falei, agora estourei. Isso era 2015. Aí, ano de 2016, eu já não tá, no final de 2015, ainda no primeiro ano, eu falei, cara, quer saber? Eu estudei para ser professor, eu não vou esperar até eu me formar para eu virar professor. Eu vou tentar virar professor. Já tinha uma faculdade, já tinha a graduação em administração, já estava fazendo uma licenciatura. Eu falei, vamos tentar me tornar professor. Descobri que para ser professor de filosofia numa escola eu precisava ser formado em filosofia, né? Ter a licenciatura, é mais do que óbvio, né? Se eu fosse entrar numa escola para ser professor efetivo, eu tinha que ter uma graduação na área. Não tinha. O que eu vou fazer? Comecei já ainda no meio do ano, isso ainda no meio do ano, eu consegui mais uma bolsa, porque tinha um programa na época chamado PIBID. É um programa. Existe o programa de iniciação científica, que é o PIBIC, e existe o programa de iniciação à docência, que é o PIBID, que é onde os alunos do curso de licenciatura eles vão ter experiências concretas na sala de aula e ajudam a construir atividades nas escolas públicas. Esse é um programa da CAPES. E eu, cheguei na professora e falei, então, como é que eu faço pra fazer essa parada aí? Ah, beleza, é assim, você vai ganhar R$ 400 por mês, você tem que se comprometer 30 horas por mês, vai fazer assim, participa dos congressos, participa dos estágios, vai nas escolas. Falei, demorou, onde é que eu assino aí? Falei, cara, é a oportunidade que eu tinha, né? Falei, eu tô dentro de uma universidade grande, uma universidade no porte do Mackenzie.
falei, cara, agora é hora de aproveitar as oportunidades. Beleza, me inscrevi, fui. Quando chegou no final do ano de 2015, falei, cara, quer saber? Eu vou largar meu trampo, velho. Vou largar meu trampo e vou procurar um trampo na área de educação. Vou largar meu trampo. Olha as ideias do moleque. Mano, porque eu já tava assim, tipo, minha chefe tava enchendo o saco, sabe? Tipo, era um trampo que eu já não gostava direito. Pô, a maior pressão do caramba lá no trampo. Falei, cara, quer saber? Eu sei trabalhar de barman, falei, bom, eu sei trabalhar de barman, eu vou largar o trampo e vou me concentrar na busca, isso em outubro de 2015. Vou me concentrar na busca, enquanto isso eu vou trabalhando de barman, trabalhando de barman. Aí comecei a mandar um monte de currículo, para ONG, porque eu falei, bom, ONG, normalmente as vagas que tinha para trabalhar com educação em ONG, algumas pediam só ensino médio, falei, meu, demorou. Comecei a mandar para as ONGs e tal. Em dezembro, eu fui contratado para trabalhar como educador social lá no Projeto Arrastão, no Campo Limpo. Foi meu primeiro emprego na área de educação. Meu, tava no primeiro ano de faculdade, não pagava a faculdade, era bolsista da CAPES, ganhava 400 pau por mês, os moleques crescendo, minha vida fluindo, relacionamento, amizade, tudo rolando, tudo daorinha. E assim, tipo, mano, a coisa começou a fluir. Me tornei educador social, falei, cara, agora beleza, suave. Só que não contente, né, fui tentar outras experiências. E aí foi quando eu descobri o cursinho popular Carolina de Jesus, Carol, no qual fui professor de filosofia por 3 anos. Já em 2016, janeiro, eu falei, cara, quer saber? Vou tentar ter uma experiência, porque essa experiência na ONG era uma experiência de educador social, não era de filosofia. Falei, bom, vou tentar dar aula de filosofia. Fui, procurei o Carol estava precisando de professor de filosofia e me tornei professor de filosofia num cursinho popular, que é justamente um cursinho voltado para pessoas da periferia, lá no Capão, do ladinho de casa, né? Eu morava ali já na região, então era pertinho de casa, assim como o Projeto Arrastão também, no Campo Limpo, pertinho de casa. Meu, tá aí, tá aí. É na quebrada, é na periferia, é o que eu acredito, trabalha com a quebrada, trabalha com jovens, e no cursinho ainda eu tinha a oportunidade de ensinar filosofia para pessoas que estavam tentando conseguir uma nota no Enem, ou no FUVEST, ou nos vestibulares das outras universidades. Era gente que estava no mesmo percurso que eu estava lá quando eu tinha 17 para 18 anos e que tinha uma esperança de ter uma porta ali aberta no ensino superior. E aí foi quando eu me tornei educador popular lá de filosofia no Carol. Então eu estava fazendo a faculdade, era bolsista da CAPES, tranquilo, tinha uma experiência legal, estava já inserido como professor ali, como educador social, trabalhando, tal, beleza. Só que ONG é um pouco complicado, né? ONG, quando você trabalha em ONG, você normalmente trabalha por projetos, então às vezes o projeto acaba, tal, e aí depois não renova. Foi o meu caso. E aí logo em 2016 esse projeto acabou, era previsto mesmo, e aí vai eu de novo lá, desempregado de novo, fazendo filosofia. Não podia virar professor ainda de filosofia, porque não tinha formação, emprego estava complicado, fiquei 6 meses desempregado, trabalhando de barman e tal. No cursinho a gente nunca não ganhava nada, né? É um cursinho popular, um movimento social, a gente atua porque a gente acredita. E, bom, não tinha uma fonte de renda, só que a vida continuava. Eu fui trabalhar de barman, que era o suficiente para bancar o mínimo ali. E aí eu consegui um trabalho numa outra instituição, numa outra ONG. Mas a mesma coisa. Aí o tempo foi passando e tal, e o projeto acaba, e o projeto acabou e de novo, sabe? Esse negócio tipo, cara, e aí, velho? Eu tô aqui estudando, até de novo, batendo cabeça tal. Aí foi quando eu apliquei para uma outra empresa para trabalhar com educação, que foi o Senac, mano. Falei, cara, Senac. Pra mim o Senac era referência, né? Só que eu tinha conhecido um cara que trabalhava comigo, que ele já tinha pós-graduação, especialização, e falou assim, cara, virar professor de Senac é suave, porque o Senac é bom, o Senac paga bem, não sei o quê. Eu fui me formar, e aí eu comecei a me candidatar nas vagas para ser professor de Senac. Por que eu me candidatei para ser professor de Senac? Porque o Senac, na ocasião,
o Senac dava alguns cursos na Fundação Casa. A Fundação Casa é tinha a antiga FEBEM, né? Aí depois se tornou Fundação Casa, que é uma instituição que acolhe jovens aí que estão cumprindo medidas socioeducativas. Os meninos ficam lá em regime fechado, e o Senac ele era responsável pela parte de educação profissional. Então a gente, porque daí eu entrei no Senac, fiz processo seletivo e fui admitido como educador lá no Senac. E o projeto que eu trabalhei justamente foi, um dos projetos que eu trabalhei, que eu entrei justamente para trabalhar, foi esse projeto na Fundação Casa. Então eu ia lá na Fundação Casa, trabalhava com alguns cursos na área de desenvolvimento social, na área de... até mesmo na área de administração, dei muito curso de logística, de marketing, pequenos cursos de formação profissional para os meninos. E eu dei, inclusive, eu dei aula para os meninos e para as meninas também. E, bom, enfim, aí no Senac, entrei no Senac 2018, falei, cara, agora, tipo assim, putz. Só que detalhe, nesse período, 2018, já era para eu ter me formado no Mackenzie. Só que eu lembro que eu falei, eu nunca fui um aluno nota 10, então. Aí eu fui pegando DP, e ainda tinha muita coisa para fazer. Chegou uma hora que, aí em 2018, eu falei, cara, já tô aqui no Senac, preciso me dedicar. Aí eu fui e tal, e DP, pegando e tal. Aí assim que eu entrei no Senac, em 2018, eu decidi que eu já tinha um projeto muito antigo, de quando eu era praticamente uma criança ainda. Eu tinha um sonho muito grande de morar fora do Brasil, não sabia para onde, mas também nunca foi algo muito atingível para mim, assim. Sempre pensei, tipo, cara, legal, um dia eu quero conhecer o mundo, quero fazer isso e tal. Mas era só uma ideia, um sonho talvez. E aí em 2018 eu pensei, cara, eu acho que eu posso tentar fazer alguma coisa do tipo. Eu tenho aí já uma faculdade, tô com um trabalho um pouquinho melhor, assim, o Senac já me pagava um pouquinho melhor. Eu falei, cara, eu não vou ser mandado embora do Senac tão cedo, porque era uma instituição que era muito difícil de entrar, e processo seletivo é assim, né? Quando é muito difícil para você entrar, é muito difícil para você sair, a não ser que você faça uma cagada muito grande. E aí falei, cara, quer saber? Eu vou tentar ir pro Canadá. E olha só, hein, mano, olha só da onde... Por isso que eu contei a minha história, esse vídeo vai ficar longo, vai dar o limite aqui, mas é importante a gente, para que eu entre no que eu vou falar agora, é importante pegar essa caminhada toda, né? Chegou uma hora que eu falei, cara, eu acho que eu tenho possibilidades de concretizar alguma coisa, de fato, assim, sabe? Eu já tinha concretizado algumas outras coisas, falei, cara, pô, queria ter me formado no ensino médio, pô, fiz o Enem, me formei, queria ter entrado na faculdade, fiz o ProUni, pá, entrei, quis estudar para ser professor, comecei, quis me tornar professor, me tornei professor. Tudo que eu comecei a pensar que tudo que eu queria fazer, se eu me organizasse, se eu de fato me estruturasse, eu ia conseguir fazer. E aí eu acreditei que eu ia conseguir sair do Brasil. Falei, cara, só que eu não sabia falar inglês, não sabia falar nada, não tinha nada de idioma, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada, porque, enfim, eu não tinha conseguido juntar nada. O dinheiro que entrava, ainda que eu tivesse um salário um pouco melhor, o dinheiro que entrava era para pagar as contas. E não dava, não tinha possibilidade. E aí foi quando eu, cara, conheci, aí mais uma vez eu conheci muita gente durante meus 32 anos, tô com 32 anos, conheci muita gente, e essas pessoas me apresentaram muitas coisas interessantes. E aí eu conheci uma metodologia de construção de projeto de vida, que era o que estava começando a se trabalhar nas escolas em 2018. Eu fui ver isso no Mackenzie, no curso de filosofia, depois eu fui ver isso no Senac, aí eu comecei a perceber, falei, cara, por que eu não monto o meu projeto? Falei, bom, vou tentar colocar em prática isso que eu estou aprendendo aqui, porque eu já fazia isso em prática, eu já trabalhava com projeto de vida na educação, na sala de aula, mas eu nunca tinha aplicado isso na minha vida, né? Eu falei, bom, por que eu não aplico isso? Eu estou ensinando, estou trabalhando com isso, por que eu não vou aplicar isso na minha vida? E aí foi quando eu decidi, falei, cara, vou ver se eu tiro um projeto, vou ver se eu primeiro coloco um projeto no papel e depois eu tiro esse projeto do papel. Eu falei, bom, o que eu quero muito fazer? E aí eu fui começar a buscar nas coisas que eu queria muito fazer, e aí eu cheguei à conclusão de que a coisa que eu queria fazer era morar fora do país.
porque desde moleque eu sempre pensei, sempre quis, falei, cara, quero ter outras experiências, só que assim, a vida vai mostrando que cara, você é aqui, você vai viver dentro dessa bolha aqui, você nunca vai sair da quebrada, você vai viver aqui para sempre, tanto que até eu tava com o quê? Com 28 anos na ocasião, e nunca tinha saído da quebrada. Eu tinha feito faculdade, mas era assim, eu ia lá, fazia faculdade e voltava para quebrada. Ia lá, fazia faculdade e voltava para quebrada. E eu falo nesse sentido de você não sair da quebrada, que tipo, parece que o seu mundo é só esse limite. Eu falei, não, cara, peraí, eu tenho que quebrar um pouco esse limite. Eu acho que eu já consegui fazer tanta coisa, por que eu não posso fazer mais essa coisa, né? E aí eu falei, comecei a escrever um projeto, falei, cara, eu quero ir embora do Brasil e quero tentar outra coisa. A profissão, como vocês, todo mundo conhece aí, a profissão da área de educação de uma forma geral, seja professor, educador social, não é uma profissão muito valorizada. Falei, então quero ter experiência de vida, Não sabia falar inglês, não sabia falar francês, não sabia falar espanhol, não sabia falar nada. E quando eu falo que eu não sabia, cara, a escola pública, o inglês que eu tenho é o meia boca da escola pública, ou seja, tipo, não dá pra nada, não sou capaz de formular uma frase, em inglês. Mas falei, bom, o que eu preciso fazer? Comecei a pesquisar, tal, falei, bom, eu decidi que eu ia tentar ir pro Canadá. Porque o Canadá fazia propaganda, o Canadá, país do mundo, melhor país do mundo, melhor educação, uma das melhores educações, e não sei o que, o Canadá sempre nos rankings. O Brasil tava bem complicado, né, desde 1500. O Brasil já estava passando por um momento bem complicado, tal. Falei, cara, vou meter marcha, né, vou sair fora, cara. E falei, como é que eu vou fazer? Vou montar um projeto. Já sabia o que eu tinha que fazer, tinha as ferramentas, sentei e construí meu projeto. Sentou eu e minha companheira. A gente, na ocasião, ela não estava trabalhando, só eu estava trabalhando e não tinha nada, a gente não tinha conseguido juntar nada ainda. Depois começa, putz, eu vou querer sair do país, velho. Você não tem R$1, cara, você não sabe falar inglês, o que você vai fazer? Eu falei, não, vamos montar um projeto e vamos fazer o bagulho acontecer, mano. Se já tinha acontecido um monte de coisa sem se planejar, pensei, cara, a gente já fez um monte de coisa só metendo louco. Imagina se a gente começa a se planejar. E aí, mano, escrevemos um projeto pessoal, que, enfim, cada um pode chamar de uma coisa, eu chamo de projeto de vida, porque eu uso as ferramentas do projeto de vida, e construímos um projeto, e esse projeto consistia que, bom, para chegar no Canadá, teria que juntar muito dinheiro, teria que aprender a falar ou francês ou inglês, porque a província do Quebec fala francês e as outras falam inglês, ou era uma língua ou outra. E eu tinha que chegar no Canadá estudando, porque trabalhando não ia ser possível, porque eu não ia conseguir um emprego no Canadá. Porque para conseguir um emprego no Canadá tinha que ser uma área de muita demanda e, enfim, não era o caso. Bom, só que isso custava muito caro. Eu estava em 2018, estava com salário que era o suficiente para viver e tomar uma birita no fim de semana, mas não era um salário que eu tinha conseguido juntar nada de dinheiro, ainda mais só eu trabalhando ali, e a coisa estava bem complicada, mas falou, não, demorou, vamos ver. Quanto tempo vai durar o nosso projeto? Bom, nosso projeto, a gente tinha inscrito nosso projeto para 4 anos, 2018 para 4 anos, e cara, 4 anos é muito tempo para você esperar, mas vamos lá. Vamos fazer o que a gente pode fazer, vamos se apertar, começamos a juntar R$100 por mês e começamos a estudar idioma. Vamos fazer francês, porque a ideia era ir para a parte francófona do Canadá. Como eu não sabia falar nem inglês nem francês, eu tive que escolher um idioma, escolhi aquele idioma que mais me atraía, né? O francês me atraía mais. E porque eu já estava numa ideia de vida que eu ia fazer o que eu queria da vida, porra. Já que eu tinha que tomar uma decisão, eu vou tomar uma decisão. Hoje eu posso escolher, eu vou escolher. E aí eu ia para o Canadá fazendo um curso técnico, ia fazer mais uma graduação, era um tecnólogo, na verdade, mais uma graduação. Na área de educação também, tal, e falei, cara, vamos lá, porque eu nunca quis fazer mestrado ou doutorado no Brasil, nunca tive essa perspectiva de continuar, sempre achei, né, na verdade nem educação, enfim, desde o começo aí, por isso que eu contei a história, nem educação eu era muito fã de estar numa sala de aula e nunca passou pela minha cabeça
fazer nada do tipo. E aí encontrei com mais uma pessoa, e essa pessoa virou para mim e falou assim, por que você não vai fazer o mestrado? É muito melhor, tem chance de você conseguir bolsa. Eu falei, não, cara, mestrado, eu não gosto, passei mó perrengue para escrever o TCC, não sei o que. Não, vai lá, cara, vai lá, que você consegue, você tem competência, não sei o que. E aí eu falei, então tá bom. Então chegou, o tempo foi passando, aí chegou em 2018, na metade do ano de 2018, eu já tinha dado a entrada no projeto e beleza, resolvi aplicar não ainda, né? Mas resolvi que iria fazer um mestrado no Canadá. Bom, falei, bom, e agora? O que eu vou fazer? Aí o tempo foi passando, 2018, 2019, só juntando dinheiro, tentando juntar o pouco que dava, aprendendo idioma e trabalhando, tava trabalhando no Senac e tal. Tava terminando a faculdade de filosofia, depois um período eu tranquei, falei, não quero mais saber, cara, ia desistir. Falei, não vou desistir, voltei para a faculdade. Nesse período eu fiz uma pós à distância, uma especialização na área de educação também, educação, cidadania e diversidade. Só para ter o título, era uma faculdade, chama Faculdade FAEL, Faculdade Educacional da Lavras, faculdade que oferece uns cursos à distância aí, mas enfim, peguei o título de especialista, tal, que já me ajudou um pouco no meu currículo. E, bom, aí chegou 2021, chegou em julho de 2021, eu fui convidado, estava no processo, estava na ideia de ir para o Canadá, e chegou em julho de 2021, eu fui convidado com alguns outros colegas que davam aula na Fundação Casa, né, um total de 150 pessoas, do Brasil inteiro, fomos convidados a fazer parte do primeiro curso internacional de especialização em pedagogia social na Universidade de São Paulo. E aí foi quando eu me tornei aluno da USP. Aí eu pensei, caralho, agora sim, favela venceu, mano. Putz, porque eu pensava, cara, desde moleque, você ouve assim, tipo, USP é impossível, USP é impossível, USP é impossível, faculdade pública não é pra você. Esse negócio não existia no meu vocabulário. E aí, depois de tudo isso, eu consigo me tornar aluno da USP e da pós-graduação da USP, numa especialização. Estou terminando a especialização, inclusive. Já fiz meu TCC, já tá para acabar. Era uma especialização que ia durar aí em torno de 1 ano e meio e tal. Estou acabando. E, bom, quando chegou... E aí vamos falar agora do resultado desse projeto, né? Cheguei aqui no Canadá em julho desse ano, agora, de 2022. Sou aluno do mestrado na Universidade de Montreal. O meu curso se chama... É um mestrado em educação, chamado Opções Práticas e Desafios Educativos Atuais, Contemporâneos. E tô aqui, tô falando francês, não sou fluente, não sei se um dia você, mas tô estudando em francês, trabalho na Universidade de Montreal, eu coordeno um projeto aqui na área de engajamento estudantil. Eu faço um trabalho aqui também como educador social, dou palestras aqui nas escolas e também em universidades por um organismo comunitário chamado Oxfam, que é um organismo de cooperação internacional. Falo sobre justiça social, redução da pobreza, justiça climática. E estamos aí, né? Estamos aí hoje. Espero que... Bom, deu quase 1 hora aí, né, de vídeo. Espero que a minha história aí tenha servido aí para inspirar alguém, né? Não sei se isso inspira alguma coisa ou se deixa entediado no fim das contas, porque é mais uma história. Mas enfim, o objetivo era contar sobre o meu projeto de vida e não poderia contar do meu projeto de vida sem contar da minha história de vida. Então deixa um forte abraço aí para todo mundo. Quem quiser me procurar nas redes sociais aí, pode me procurar como o Educador Social, ou mesmo colocar lá o Social Educador no Instagram, no Facebook. Eu uso mais o Instagram, eu trabalho com o Instagram também, eu faço algumas atividades aí relacionadas a projeto de vida, tenho alguns grupos aí que eu faço orientação de projetos e algumas coisas do tipo. E até a próxima. Valeu, forte abraço.